Combate ao mal de Alzheimer, doença que degenera o cérebro. Para os pacientes, falhas na memória, isolamento. Para as famílias, a sensação de perder aos poucos a pessoa querida. Mas é justamente dentro de casa que pode ser dado o primeiro passo para aliviar esta doença. Dona Eunice precisa de atenção especial. 3 cuidadoras se revezam durante 24 horas. A aposentada, que tem 86 anos, manifestou o mal de Alzheimer há 10 anos. A descoberta da doença, logo no começo, foi fator fundamental para o tratamento. O descobrir o Alzheimer é um processo que é preciso muita atenção, e quem está dentro, em geral, não presta tanta atenção. É um pequeno esquecimento aqui, uma chave que não sabe onde pôs ali. É sempre pequenas coisas. E quanto mais cedo for descoberto isso, eu acho que mais tempo de atenção, mais tempo de medicação vai ter, e uma melhor qualidade de vida durante o restante da vida. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, a doença atinge hoje em todo o país 1.200.000 pessoas. O mal de Alzheimer afeta 10% dos idosos com 70 anos e o índice cresce com a idade. 30% na faixa etária dos 80 anos e 40% das pessoas com mais de 90. O tratamento envolve uma equipe multidisciplinar. Na casa de Dona Eunice, a fonoaudióloga cuida da parte da alimentação e respiratória. Eu trabalho com a disfagia, que a disfagia é a dificuldade de deglutição. Então a gente trabalha enfocando o quê? Que ela continue se alimentando. Em estágio avançado da doença, a aposentada já não faz quase nada sozinha. Ana Carolina é fisioterapeuta e visita a Dona Eunice uma vez por semana. A fisioterapia trabalha na parte funcional. Então, ele tenta, assim, que o paciente possa manter uma qualidade de vida, faça suas funções no dia a dia, consiga, assim, aquelas deficiências que geralmente tem dificuldade de marcha, de equilíbrio, que ele possa mudar de decúbito, né, que seria levantar de uma cama, de uma cadeira. Além de todos os cuidados médicos, a presença da família ao lado do doente também é fundamental. O tratamento é o carinho. Os remédios, eles ajudam a não progredir muito depressa, a ficar um pouco mais tranquilo, mas é o carinho, é o cuidado, é a atenção, é a paciência, muita paciência que tem que ter. E aqui no estúdio, ligou pra gente e pergunta como distinguir o mal de Alzheimer de apenas um simples esquecimento. Normalmente, o esquecimento do mal de Alzheimer, da doença de Alzheimer, não é só um esquecimento passageiro. O idoso, isso é uma doença comum. O idoso, ele vai apresentando principalmente esquecimento para fatos recentes. Ele lembra de tudo do passado e dos fatos recentes ele esquece. Tá? E junto com isso é problema de comportamento e começa a ficar dependente da família também. É um esquecimento mais elaborado. Sim, então aparecem aí outros sintomas junto com o esquecimento. Isso, comportamento e dependência da família. Agora, a Maria de Fátima, do bairro Industrial, doutor, ela pergunta então, como ajudar uma pessoa que tem a doença, mas não tem condições para uma assistência médica adequada? Normalmente a gente pede para ser encaminhado ou para o Instituto, né, assistência médica adequada seria por caso do SUS, certo? Ele seria encaminhado para o Instituto da Terceira Idade na Rua Espírito Santo ou para o Departamento de Saúde Mental do SUS também, que fica no Palácio da Saúde. Entende? Você pode encaminhar para os neurologistas, psiquiatras, eles podem muito bem avaliar o mal de Alzheimer na situação. A Ana do Manuel Honório, qual é a probabilidade dela ter a doença, sendo que a mãe morreu desse mal há 2 anos? É genético? É uma doença que pode ter uma carga genética, mas a gente não tem ainda condições de falar para vocês se a pessoa que se teve a mãe ou o pai, algum irmão, um tio, você vai ter também no futuro. Então a gente não tem como explicar isso. Agora, a pessoa nasce com ela, doutor? É congênita? Não. Pode ser genética. O que a gente pode falar assim? Só para vocês terem uma ideia, o mal de Alzheimer, a principal causa do mal de Alzheimer é a idade. Com 60 anos, 10% da população idosa pode ter. Com 85 anos, vai para 30%, 40%. Quer dizer, quanto mais idoso, mais tendência a ter. Tem essa parte genética, essa parte de hereditariedade, a gente não tem condições de falar para vocês se realmente pode acontecer com a família ou não. Agora, isso não significa, então, que todos os idosos vão ter o mal de Alzheimer? Muito pelo contrário. Agora, doutor, a Célia de São Pedro, ela quer saber o que fazer para evitar a doença. A primeira coisa, inclusive, esse ano, no Dia Mundial da Doença de Alzheimer, vamos fazer uma panfletagem no Calçadão, na Rua Alfred, número 540, agora na parte da tarde, às 14 horas,
até às 18 horas, a gente vai falar justamente sobre isso. É fazer o diagnóstico precoce. O primeiro sintoma que sentir que o idoso está ficando com a memória realmente cometida, está ficando dependente da família, levá-lo ao geriatra, levá-lo ao neurologista, ao psiquiatra, para fazer o diagnóstico precoce, e quanto mais rápido se fizer o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento. Doutor, o que existe de mais moderno em termos de tratamento para amenizar esse sofrimento? É uma doença que a gente não sabe ainda a causa, ainda realmente não tem a cura. Mas por não ter a cura, o idoso, o portador, ele não é intratável, muito pelo contrário. Vocês viram na reportagem aí, né, dessa família que, né, a gente tem um acompanhamento de muito tempo, a gente nota que a família, sabendo de tudo que acontece na doença de Alzheimer, sendo bem informada e tendo também uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogos, geriatras, fisioterapeutas, uma equipe inteira cuidando do portador, isso vai amenizar muito o sofrimento. Então o papel da família é muito importante. Muito importante mesmo, muito importante. Doutor Márcio, muito obrigado pela participação do senhor no MGTV. Boa tarde. Boa tarde para você também.